Olá, aqui é a Luísa Rabelo e hoje eu vou ler o segundo capítulo do livro Em Família, da Maria Montessori. O segundo capítulo se chama O Recém-Nascido. O que é a nossa civilização? É um auxílio progressivo cujo objetivo é facilitar ao homem a adaptação ao seu ambiente. Se é assim, quem sofre uma mudança de ambiente mais inesperada e mais radical do que aquela sofrida pela criança ao nascer? E ao contrário, que cuidados criou a nossa civilização para auxiliar o recém-nascido? Para aquele ser que deve suportar a adaptação mais difícil, passando inesperadamente, com o nascimento, de uma existência para outra. A experiência nos deixa conscientes de uma verdade terrível, que os males da primeira infância carregamos conosco por toda a nossa vida. Isso eu sempre falo bastante no meu curso online, eu falo isso repetidas vezes para fixar que tudo que acontece na primeira infância deixa marcas para a vida toda. Então a gente muitas vezes tem mania de não dar muita atenção porque a criança fala, de não levar em consideração a opinião dela, de não atender, acolher quando ela tem algum sentimento, de não deixar que ela sinta. E aí a gente vai gerando bloqueios, traumas e algumas limitações que essa criança carrega para a vida inteira. A vida do embrião e as vicissitudes da criança são decisivas, e isso já é reconhecido universalmente, para a saúde do adulto e para o futuro da raça. Como então o nascimento, o momento mais difícil que o homem deverá suportar em toda a sua vida, não é levado em consideração? E por que nunca se pensa que esta é uma crise terrível e difícil não apenas para a mãe, mas também para o recém-nascido? O drama do recém-nascido é a total separação da mãe, que até então tinha feito tudo por ele. Separado dela e entregue às suas próprias e fracas forças, ele deve, de repente, realizar sozinho todas as funções da vida. Até este momento havia crescido lá, onde um fluido morno criado para ele para que pudesse repousar melhor, defendia-o de todo golpe, de todo desequilíbrio de temperatura. Lá onde jamais havia sido atingido pelo menor raio de luz, nem pelo mais leve barulho. Aí a criança nasce, já é um furdunço no hospital, né? Já tem que acostumar com a luz, já tem que acostumar com a vida dos pais, já tem que, né? E a gente não respeita aquele homem que passou pela sua maior mudança de vida. E eis que ele abandona aquele aconchego para viver no meio ambiente adulto. A mudança é repentina, sem sucessivos estágios de transição. Ele que antes estava repousando, de repente tem que se sujeitar ao trabalho exaustivo de vir à luz. E aqui me ocorreu uma outra questão, né, que se fala muito de não dar colo para a criança, porque vai ficar mimada, né? E a criança que ficou 9 meses dentro da mãe, além de estar passando por toda essa mudança de vida, ainda não pode ganhar um colinho. Seu corpo é quase que pressionado, como se forçasse um adulto a passar sobre uma máquina horrível de moer, que lhe deslocasse e distendesse as juntas. E ele junto a nós, exausto pelo terrível contraste entre o repouso perfeito e o esforço inenarrável feito ainda há pouco, no caso de um parto normal, né? Coisa de cesárea, coisa nova, né? Na época dela não tinha isso aí. Ele está esgotado, ferido como um peregrino que chega até nós vindo de países longínquos. E nós o que fazemos para recebê-lo? Todos atarefados ao redor da mãe. O médico, é verdade, lança-lhe um olhar para certificar-se que está sadio, como se dissesse, agora está vivo, saudável, arranje-se como puder. Os parentes contemplam-no presos de uma alegria comovida. O seu egoísmo encontra-se no auge da felicidade ao receber este presente de Deus. Nasceu um lindo menino, nasceu um filho. A criança satisfaz e realiza uma esperança feliz. O adulto tem um filho e a sua presença na família reúne todos num sentimento de amor. Ninguém vê na criança que acabou de nascer o ser humano que sofre, nem pensa na extrema sensibilidade de um corpinho que jamais alguém tocou, nas suas reações às incontáveis e novas impressões físicas diante de cada contato inusitado.
E aí a gente vê, né, que já no hospital a criança nasce aquele monte de luz, na maioria das vezes, né? Sei que já tem outras maneiras de nascimento aí, mas na grande parte dos nascimentos é aquele hospital com luzes fortíssimas, todo mundo manuseando aquela criança e fazendo testes e fazendo peso. Não que não tenha que, né, fazer isso, mas eu acho que a gente podia ter um pouquinho mais de cuidado, né? Um pouquinho mais de respeito com aquela coisinha que acabou de nascer. E é isso que ela tá dizendo aqui, né? Se observarmos os animais, veremos que a mãe esconde seus filhotes e protege-os contra a luz durante um determinado tempo e cobre-os com o calor do seu corpo morno. Tem ciúmes deles, não permite que estranhos deles se aproximem, não admite que seus filhotes sejam tocados nem olhados. Para o recém-nascido, ao contrário, nem a natureza nem a civilização se dão ao trabalho de aliviar a dura adaptação do ser mais nobre e mais delicado da criação. Julga-se que quando a criança está com a vida salva, seja o bastante. A única meta visível é que não vá por água abaixo o esforço de existir. O recém-nascido que ficou encolhido desde sua origem é logo vestido. Aliás, houve tempos em que era enrolado em faixas e seus frágeis membros esticados à força. Devemos atingir a compreensão total da paralisação do recém-nascido, e então surgirá a necessidade absoluta de tornar cômodo o início da nova vida infantil. A criança que nasce deverá se tornar objeto de cuidados sábios. Segurar uma criança que acabou de nascer é uma coisa muito delicada. Não se deve deslocá-la a não ser com extrema lentidão. Haverá de se compreender que, no primeiro momento, no primeiro mês, a criança deve ser deixada tranquila. Não desejo insistir nesse assunto porque estou certa que cada mulher poderia me dizer que ignoro os cuidados prestados à criança. Mas descobri que falta, e repito, que falta a consciência necessária para acolher dignamente o homem que nasce. É verdade que se faz tudo aquilo que se pode, mas o que é o progresso se não vir aquilo que antes não se via e fizer aquilo que não se fazia, acrescentando coisas novas ao que parecia completo e perfeito. O temor velado de que a criança nos cause prejuízos ou nos cause aborrecimentos já o revelamos nos primeiros momentos. Temos quase que um instinto de defesa contra ela. E um instinto de defesa e avareza ciumenta em relação às coisas que possuímos, mesmo se não valham nada. E aqui me lembrei da questão do sono, né? A criança nasce, a primeira coisa que perguntam, ai, tá dormindo bem? Não, gente, claro que não, acabou de nascer, né? Claro, tem uns que dormem melhor, outros que dormem pior, mas a criança, quando nasce, mama de madrugada, né? E aí parece que a gente não quer perder a nossa vida cômoda por causa da criança. E é mais ou menos isso que ela tá querendo dizer na minha interpretação. E a partir daquele momento é assim que vamos em frente. O espírito do adulto sempre reforça este fato. Cuidar para que a criança não incomode, não suje e não perturbe. Não impeça o tranquilo desenvolver-se de nossa vida cotidiana. Mas o que é ter um filho se não mudar totalmente a nossa vida cotidiana, né? E a criança que tá sujando, que tá bagunçando, tá se desenvolvendo. E a gente quer evitar isso, quer bloquear isso, quer criar obstáculos para esse desenvolvimento, inconscientemente, claro. E ao cumprir nossos deveres morais com as crianças, cometemos erros de incompreensão profundos e julgamos caprichos alguns atos da criança que, na verdade, não o são. Eu adoro a opinião da Montessori sobre as birras ou caprichos. Já falei bastante sobre isso, falo bastante sobre isso no meu curso online e ela traz isso praticamente em todos os livros dela. Há, por exemplo, um instinto que começa a revelar-se no primeiro ano de vida e atinge o auge de sua manifestação por volta dos 2 anos. A necessidade da criança, com o objetivo de construir a própria mente, de ver as coisas sempre no mesmo lugar e usadas naquilo a que são destinadas. Se isso não acontece e alguém altera a ordem das coisas ou o destino dos objetos, ela fica ofendida e ferida. Cria-se para ela um obstáculo e ela defende-se defendendo as coisas, fazendo-as permanecerem do mesmo modo o máximo possível, como ela acha que sejam. Isso é o período sensível da ordem.
que também é a rotina, a ordem interna da criança, ou o ambiente, a ordem no ambiente, que é a ordem externa. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, vale a pena assistir. É uma verdadeira necessidade da vida. E vemos isto nas nossas escolas, onde as criancinhas pequenas têm um instinto de colocar as coisas em seus devidos lugares e encontrá-las assim como as tinham visto. E aí a gente muda uma coisa de lugar, nem se dá conta, porque a gente não conhece da criança, né? E aí a criança tem um ataque de birra, não sabe nos dizer o porquê, a gente não entende o porquê e acha que a criança está tendo simplesmente uma birra, um capricho. E ela dá um exemplo aqui bem legal. Uma mãe sente calor, tira o casaco e coloca-o sobre o braço. A criança começa a chorar e ninguém sabe por quê. A mãe torna a vestir o casaco e ela se acalma. Tinha visto uma coisa fora do lugar e isto a tinha perturbado. O adulto pensa corrigir estes defeitos na criança, porém gostaria que ficasse claro que é inútil corrigir defeitos que a criança não terá mais quando for adulta. Um adulto não começará a chorar, evidentemente, se a senhora que o acompanha tirar seu casaco. Se nós não compreendemos o fato em si e julgamos que se trata de um capricho, devemos entender ao menos que o defeito desaparecerá e que por isto mesmo é inútil nos preocuparmos com ele. Quando começamos a percorrer este caminho, começamos a entender muitas coisas e a amar a criança com seus lindos defeitozinhos, que não estarão mais presentes no adulto malicioso e complicado. A necessidade de ver as coisas sempre iguais faz parte da sua vida e ela defende isto como pode. Esta defesa nós a chamamos de o capricho da criança, que é o que eu falei um pouquinho antes sobre as birras, né? Capricho era como ela chamava as birras. Esse foi o segundo capítulo do livro Em Família. Espero que tenham gostado. Comente, curte, compartilha. E semana que vem tem mais um capítulo. Até lá!